Boa noite a todos. É com alegria e gratificação que damos as boas-vindas aos estudantes de medicina de todos os níveis de graduação e aos médicos que aderiram espontaneamente ao curso de medicina da pessoa, no momento em que estamos dando início à última sessão da segunda temporada dessa disciplina. Este curso teve o suporte acadêmico do Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa e da Comissão de Residência Médica da instituição, chefiada pela professora Carla Vanin. Agradeço a esse pessoal encarecidamente. A determinação de criar essa disciplina ficou latente durante muito tempo, desde quando organizamos as jornadas de estímulo à literatura como forma de humanização da relação médico-paciente, em parceria com o saudoso Macíris Clear, um professor desde sempre preocupado com essas questões. Depois, como confirmar que aprendemos mais pelo exemplo do que pela palavra, foi o convívio com o professor Carlos Grossman, um clínico brilhante e uma figura humana maravilhosa. Eu sempre lembro de um simpósio em que ele tinha sido convidado para discutir os pré-requisitos para um modelo médico, e ele disse que um bom médico se faz com uma cabeça aberta, um coração generoso, mas que era também indispensável uma bunda disposta a sentar e ouvir o que o paciente tivesse para contar. E quem não tivesse uma bunda assim disponível, era melhor que fosse fazer outra coisa. Eu admito que eu nunca consegui imitar o professor Grossman, mas eu nunca desisti de tentar. A primeira percepção clara do quanto a formação médica era insatisfatória se renovava a cada ano, em que eu gastava 2 meses apagando incêndios provocados por residentes novos, sem as noções elementares de como se comunicar com os pacientes. Há uns 30 anos, o último slide de cada aula de cirurgia torácica na faculdade, eu narrava uma situação hipotética da relação médico-paciente, e foi imediata a reação positiva dos alunos. Eu tenho certeza que as 6 vezes em que fui homenageado e as 5 vezes em que fui paraninfo da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre teve a ver com essa iniciativa. Quando há 11 anos eu fui escalado para assumir uma crônica semanal no jornal, eu me dei conta que era uma chance única de tentar, de alguma maneira, humanizar o atendimento médico e me senti estimulado a ler escritores médicos e aos escritores leigos que usavam temas médicos nas suas crônicas e romances. E então, a conclusão óbvia, os textos médicos são omissos na discussão de sentimentos humanos, e o homem doente é puro sentimento. Um dia desses, numa das nossas reuniões, alguém, eu acho que foi o professor Roberto Cooper, disse essa obviedade que é incrível que não se refira sempre. Ninguém aprenderá sobre sentimentos como ciúme, inveja, ódio, medo e esperança em textos médicos. Ninguém entenderá tão bem a naturalidade da morte como quem leu As Intermitências da Morte de Saramago, ou de solidão na doença como quando quem leu A Morte de Ivan Illich de Tolstói, ou de inveja e bullying enquanto quem leu O Capote de Gogol, ou de ciúme quanto quem leu Dom Casmurro. Então, a literatura não tem uma função exclusivamente lúdica para o médico. Ela é estimuladora da inteligência emocional, que é um requinte indispensável para quem pretenda cuidar de pessoas doentes. Tenho, por fim, que admitir que a aposentadoria compulsória na universidade e a iminência assustadora de ficar sem alunos foi o final para criar essa disciplina. Eu conto isso para dar uma ideia do quanto me sinto grato aos 26 colegas que aceitaram prontamente o convite a participar dessas 2 primeiras edições do curso. A nossa primeira apresentação de hoje, nós vamos ter o prazer de ouvir o professor Ivan Antonello, que vai nos falar sobre os vínculos da relação com o paciente crônico. Meu querido Ivan, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao professor Camargo pelo convite de participar desse curso de exercício de valores humanos no acompanhamento da saúde das pessoas. Eu sou nefrologista e, por consequência, grande parte dos meus pacientes são crônicos.
Portanto, parceiros nessa jornada, o que me identifica um pouco com esse tema escolhido. Eu vou compartilhar um arquivo. Como saber se estamos fazendo a coisa certa é o título geral desse nosso encontro, na relação médico-paciente. O que realmente nós fazemos? A função do médico é pesquisar as doenças e suas causas para, posteriormente, combatê-las e curá-las. Em sua atividade diária, cabe ao médico também realizar diagnóstico e solicitar exames. Esta é a definição do que fazemos, dada pelo Guia das Profissões. Então, isso é o que pensam de nós. É pesquisar doenças, suas causas, para combatê-las e curá-las, realizar diagnóstico e solicitar exames. Já se nós pegarmos um trecho de uma entrevista da professora Rita Sharon, que é professora da Columbia University, e que foi quem deu, ou quem cunhou o termo medicina narrativa no fim do século passado, ela diz lá pelas tantas: ao mesmo tempo, comecei a minha prática clínica num consultório em Manhattan, onde recebia pessoas pobres que viviam na vizinhança do Columbia Hospital. E foi aí que percebi que o que me pagavam, enquanto clínica geral e internista, era para saber o que fazer com as histórias daqueles pacientes. Então, ela, como médica, nos dá uma outra ideia diferente do fazer diagnóstico, do fazer terapêutico. Ela dá uma ideia que as pessoas com quem nós nos encontramos têm uma história. E uma história que vai muito além da doença e começou muito antes da doença. E essa história também é assunto médico. Quando eu estava na escola médica, lá nos idos de 70, eu aprendi sobre neutralidade afetiva como atributo necessário para a relação adequada entre médico e paciente. Era o que tínhamos para o momento, né? Nós tínhamos que aprender que a isenção nos tornaria mais capazes de solucionar os problemas em saúde. Olhar com distanciamento me levaria a discernir os melhores caminhos para tratar a doença. Esse, na realidade, era um discurso biomédico para a relação em cartesiano, marcando a relação a partir da cisão entre o mundo físico e o mundo subjetivo do paciente. Então, nessa linha, alguns profissionais, como o médico, deveriam cuidar dos aspectos biológicos do paciente e o psicólogo, ou médico psiquiatra, deveria manter o foco nos aspectos emocionais. Nesse cenário, o fazer médico poderia prescindir da consideração dos aspectos abstratos da subjetividade humana. O professor Abraham Verghese, que é um infectologista de Stanford, etíope de nascimento, diz um parágrafo muito interessante, do primeiro livro dele. Ele diz que o ritual de um indivíduo, só para lembrar que o professor Verghese é escritor também, o ritual de um indivíduo ir até outro e dizer-lhe coisas que não diria ao pregador ou ao rabino, e então, incrivelmente, depois disso, despir-se e permitir o toque, é um ritual excepcional, de excepcional importância. Se você abrevia esse ritual, você deixa passar a oportunidade de selar a relação médico-paciente. Eu acrescentaria que isso se faz entre dois conhecidos pela primeira vez. Um conta tudo, vem fazer confidências, e o outro ouve tudo. Ou, ao menos, poderia ouvir tudo se houvesse tempo para isso. E quando isso não acontece,
nós deixamos passar uma oportunidade de promover esse vínculo com o outro que nos procurou. Aos poucos, fui aprendendo que os meus pacientes crônicos poderiam ser incuráveis, mas não eram incuidáveis. Eu vou relatar para vocês uma pequena história minha, depois de formado, alguns anos depois, 5 anos já terminada a residência, lá por volta dos anos 80, em que eu tinha uma equipe de clínica médica com 4 acadêmicos, um interno e um residente. Eram 5 acadêmicos, na verdade, um interno e um residente. E um dia, cheguei pela manhã para discutir os pacientes e eles me disseram, olha, aquele leito que estava desocupado tem uma doença renal crônica. Era o leito 606, me lembro até hoje. Nós discutimos algumas coisas dos outros pacientes e fomos ver o leito 606 com uma doença renal crônica. A doença renal crônica era um senhor de 61 anos, muito assustado, tinha hospitalizado por hiperpotassemia, querendo saber algumas coisas mais do que o fez internar. E eu conversei com ele, conversei bastante, e ao final perguntei, alguém tem alguma coisa a dizer, a perguntar, algo que seja bem relevante? E aí o interno olhou e disse, seu João, meu nome é Pedro e o meu chefe é o professor Ivan. Nós temos uma equipe e eu virei vê-lo todos os dias. Eu me lembro que nós nos despedimos e eu saí dali um pouco incomodado, não sei se incomodado por não ter lembrado de me apresentar, eu acho que nem tanto era isso naquela época, mas incomodado com que o interno tenha feito isso por mim. Eu lembro que isso me incomodou e isso ficou me chateando um tempo. Cheguei nesse leito para ver o seu João mais algumas vezes e um dia, se referindo a mim, o seu João disse, doutor, quando o senhor chega aqui, eu fico muito confiante, porque o senhor chega sempre com um sorriso. Parece que as minhas coisas não estão tão más assim. E eu fiquei pensando depois, eu não me dei conta que estava sorrindo. Aquilo era uma coisa natural de encontro do outro, mas aquilo tinha um efeito no paciente. Então, aquilo devia ser importante. Talvez eu devesse treinar meu sorriso para sorrir mais e tentar ajudar as pessoas a terem confiança através do sorriso, coisa que nunca me ocorrera. Depois eu fui conhecendo mais as pessoas e aprendi que os pacientes crônicos podiam ser cuidados, ainda que não desaparecesse a doença. Era como se fizesse muito frio e eu lhe desse um cobertor. O frio, ele mesmo, continuava existindo, mas a pessoa que se agasalhava sentia-se melhor. E eu também. Essa trajetória de 1970 até 2022, desde o primeiro momento na Faculdade de Medicina até hoje, se passaram 52 anos. E eu lembro bem que quando eu cheguei à Faculdade de Medicina, eu queria saber tudo da doença e de como cuidá-la. Mas eu terminei em 75 já tendo uma ideia que talvez a minha história fosse com o doente. E com o auxílio das pessoas que encontrei ao longo da vida, alunos, professores, colegas, fui aprendendo que a minha ideia de tratante da doença era inadequada, porque, na realidade, eu cuidava da saúde, da recuperação da saúde das pessoas ou da prevenção e promoção de saúde de pessoas. Talvez
essa possibilidade de encontrar pessoas e ouvi-las, pacientes, colegas, professores, alunos, tenha feito uma mudança bem interessante no meu jeito de ver a medicina. Eu passei da técnica de curar à prática de cuidar. E descobri um novo termo no vocabulário. O termo é vínculo terapêutico. Eu vou dizer para vocês que eu também posso chamar de vínculo afetivo. Vínculo terapêutico era a relação de confiança que se estabelecia entre o médico e a pessoa que o procurava. Como construir esse vínculo terapêutico, esse vínculo afetivo? Quem melhor expressa isso é a professora Heloísa Grossman, num artigo em 2014, a nossa querida Loló, né, que ela diz que as pessoas expressam pelo olhar, pelo toque, pela fala e até pela não expressão. E aventurar-se nesse universo exige dos profissionais de saúde encontrarem formas adequadas de olhar, ouvir, sentir e interpretar. Então, assim, a construção do vínculo terapêutico se faz olhando, ouvindo, sentindo e interpretando. Claro que há muitas coisas que não são naturais e que a gente tem que aprender. Mas na medida que a gente aprende, que a gente pratica, que nós repetimos, isso se torna natural. A expressão facial é diferente um sorriso ou uma carranca. A comunicação verbal é diferente a gentileza ou a maus modos ou a grosseria. Comunicação não verbal, né, os silêncios são muito importantes, dependendo de onde são colocados na conversa com o paciente. A postura corporal, o volume da voz, o equilíbrio emocional em situações muito difíceis, o tom de voz, o contato visual, o olhar falando para o paciente, todas essas coisas são importantes porque elas nos ajudam a aprender a fazer vínculo afetivo. Pacientes têm histórias e o vínculo afetivo permite que pacientes crônicos tenham histórias em comum com seus médicos. O curso de medicina é um curso que tem um formato, mas esse formato de 6 anos, muito comum, com um núcleo duro, depois um aprendizado, depois a prática em serviço, ele difere em várias escolas. Boa parte das escolas, ou grande parte das escolas, ou talvez todas as escolas, tem um núcleo duro muito bem organizado. Anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, biofísica. Tem a caixa de ferramentas também razoavelmente organizada, né? Aprender a escutar, aprender a usar as mãos no exame do paciente, aprender a usar o estetoscópio, o tomoscópio, o martelo de reflexos, o que acaba sendo muito diferente e muito negligenciado em boa parte das escolas é o kintsugi. O que é o kintsugi? Kintsugi é uma arte japonesa de reparar cerâmica com ouro e platina. Então, o vaso quebrado, reparado com ouro e platina, passa a valer mais e indica onde houve a quebra com cicatrizes. A arte de consertar, de juntar os pedaços e reconstruir, deixando gravada e valiosa a cicatriz. E a importância da experiência. É uma metáfora para nossa atividade, né? A arte de aceitar as imperfeições e aprender com elas. Se soubermos de tudo da doença, o mais que conseguimos é cuidar dela. Se tivermos conhecimentos do sujeito, como ele era, como é, talvez possamos recompor bastante do que foi quebrado
e cuidar dele. Eu vou contar uma história, uma outra história. Vocês veem, eu acabo sendo um contador de histórias. De uma menina que começou a aprender o Kintsugi. Essa história, parte dela está num livro que a gente escreve com alunos a partir de uma disciplina de narrativas, que é o Estudante de Medicina e o Paciente, de narrativas para o registro no prontuário médico, do mesmo caso, e da narrativa oral do residente que atendeu esse paciente na internação e no ambulatório. O paciente é José, ex-gari, 70 anos, viúvo, pai de 4 filhos, 1º grau incompleto, fumante pesado, com enfisema pulmonar, internado por uma pneumonia em que há risco de vida. Perdeu as contas de quantas vezes foi internado por falta de ar e houve a recomendação que largasse o cigarro. Lembranças do seu José. Lembra que em uma dessas internações ouviu um membro da equipe comentando: o paciente é uma chaminé. Comentário que o deixou triste. Gostava de uma auxiliar de enfermagem mais velha que lhe tratava com carinho e que lembrava sua esposa com quem viveu 49 anos, passando por períodos alegres e difíceis, e que morreu de infarto há 2 anos. Agora que estava falando sobre isso com Martina, estudante do 4º ano, ocorreu-lhe lembranças da internação anterior. Ele acha que a estudante que o está entrevistando está interessada no que ele diz. Depois de falar com ele, ela examina e o tranquiliza. Bem diferente dos estudantes anteriores que quase nem o cumprimentaram e faziam perguntas de forma que se sentia mais como num interrogatório policial do que numa entrevista médica. As lembranças de Martina. A estudante é Martina, 21 anos, faz parte da equipe que atende o paciente na clínica médica. Ela vai entrevistar seu José. Nossa, como ele está ansioso. Martina tenta assimilar a ansiedade e tranquilizar o paciente. Tinha ouvido que ele era uma pessoa difícil de lidar. À medida que vai conversando com seu José e escutando a história, começa a ficar triste também. Ele teve uma jornada cheia de perdas e frustrações. Perdeu um filho de 16 anos, atropelado por um carro. Seu pai morreu de câncer de pulmão quando tinha 6 anos e agora sua mulher havia falecido. Pensa que não deveria aprofundar-se muito nessa situação já tão complicada. Começa a preocupar com o diagnóstico que vai falar na equipe, o que vão perguntar a respeito. Um colega, tido como o bonzão da turma, que tem as melhores notas, fica olhando no canto do quarto com um sorriso irônico de quem já viu o seu paciente, como quem diz: duvido que essa conversa toda dê em algum lugar. Será que não é hora de ir embora? Podia simplesmente sair de fininho e copiar a história do prontuário do paciente e pegar o aval do professor. Não, não podia. Tinha compromisso com seu José agora. Segue conversando e escutando e sente-se satisfeito. O paciente parece mais tranquilo. Sabe que, sem saber como, está ajudando José. Bom, era hora de ir embora. De repente, o paciente percebe e segura a manga de seu avental e diz: me ajuda que eu estou morrendo. Martina sente um nó na garganta, a ansiedade sobe a níveis estratosféricos, ouve seu coração batendo, lembra das aulas e das instruções de não se envolver com os problemas do paciente. Maiver não nasceu para essa profissão. Sua mãe dizia que ela não podia ver sangue, que se sentia mal. Mas segue ali, firme, escutando o paciente. Parece que o medo dela e dele vai diminuindo. O paciente agradece e ela levanta, fingindo tranquilidade. O paciente sorri. Ela sorri, se despede e sai, sentindo-se aliviada. Puxa, que angústia! Lembra-se que no 1º ano teve muita dificuldade de adaptação à cidade, dúvidas quanto à vocação e teve até uma crise. Lembra também que vai chegar atrasada na reunião do grupo e talvez o professor e os colegas a censurem. Mas sente-se bem, embora um pouco triste. É possível que sua nota não seja das melhores. Porém, Martina está se tornando médica. Ainda outra lembrança do seu José. Seu José voltou para casa, depois do término do tratamento da pneumonia, levando boas recordações daquela internação, lembrando muito da doutora, bem mocinha, que ajudou a superar a doença. Ao menos foi isso que ele contou na consulta de ambulatório. O paciente era muito difícil, tinha experiência não boa com estudantes,
Martina consertou a relação e deixou cicatrizes, deixou boas lembranças. Ela e seu José saíram melhores, mais valiosos do que no início das conversas. As perspectivas. A medicina de predição e de precisão será no século XXI, e eu acho que isso tende a evoluir muito rapidamente, uma medicina mais rigorosa. O controle dos fatores de risco, a disseminação dos fatores de proteção, espera-se que novos métodos de prevenção levem à melhoria das condições de saúde da população, ao mesmo tempo que diminuam os custos da saúde. A tecnologia será fascinante, mas tende a afastar mais e mais o médico dos leitos e da proximidade dos pacientes. A efetividade se dará pela rapidez com que encontrarmos soluções. E isso levará à diminuição do tempo de exposição e à perda do encontro com a subjetividade de cada um. Eu lembro dessa fórmula, né, que ela é perfeita. Né? Se nós tivermos que ter uma efetividade maior, aumentando nossa velocidade, para se manter essa equação, o tempo tem que diminuir, porque a distância a percorrer vai ser a mesma em cada evento. Se nós conseguirmos diminuir um pouco a velocidade, nós teremos mais tempo de exposição e talvez nós vejamos a imagem como ela é, rica e com possibilidades de, entendendo e interpretando, ajudar na sua definição. O conhecimento da ciência é um conhecimento pronto, seguro e estável, porque ele tem bases. Ele é baseado em evidências. Em medicina, as evidências são muito importantes, mas elas se fazem a partir de grupos. Nós, quando sentamos em frente a um paciente, nós estamos vendo alguém que representa um grupo, mas tem uma história absolutamente singular. Esse conhecimento de grupos é pronto, seguro e estável. O conhecimento singular da situação real vivida está sempre em construção, é inseguro e instável. É muito mais complicado de ser adquirido, de ser desenvolvido, e talvez por aí passe a nossa dificuldade em trazermos para dentro da educação médica esse tipo de conhecimento, ou esse tipo de treinamento. Como saber se estou fazendo a coisa certa? Escutando o que o paciente diz, não tendo vergonha de ser afetivo, entendendo que só ele sabe o tamanho e o peso do seu sofrimento e de suas necessidades, que precisa repartir. Aprendendo que há pacientes incuráveis e que morrem logo, outros que sobrevivem à doença, mas não se afastam nunca dela e vêm contá-la muitas vezes a seu médico. E cada vez é diferente, embora seja a mesma. E ouvindo pacientes que nos contam que estamos no caminho certo. E aí eu vou contar uma pequena história para vocês. Me perdoem, eu sou um contador de histórias e vou talvez aborrecê-los com mais uma história, mas eu tenho que contar. É uma história que o professor Camargo conhece, talvez alguns de vocês conheçam, mas como para mim é muito importante, eu vou contá-la. Eu atendi um paciente durante mais de 20 anos, entre hemodiálise e transplante, e um dia ele fez uma pneumonia por pneumocystis carinii. Então, essa doença oportunista num paciente imunossuprimido evoluiu muito mal e ele precisou ser entubado. Antes de ser entubado, ele pediu para que me chamasse. Afinal, conhecia há mais de 20 anos e nós
ele tinha confiança em mim e eu gostava muito dele. Ele me chamou, eu fui lá e ele me perguntou: eu preciso mesmo ser entubado? Eu respondi de plano: precisa ser entubado porque nós vamos obter uma condição melhor para ter tempo de tratar melhor a tua doença, de rever a estratégia. Vai ser importante para ti, tu vai respirar melhor. E aí ele disse: então tá. E aí, antes que eu me recuperasse da resposta, ele perguntou de novo, com muita dificuldade, para mim: eu vou morrer? Bom, essa é uma pergunta bem mais difícil. Mas eu respondi de novo de plano: não, tu não vais morrer. Tu acha que tu fosse morrer, eu estaria aqui conversando contigo e te dizendo isso? Ele disse: acho. E aí eu comecei a chorar. Coisa que não se faz, ou ao menos a gente pensa que não se faz. Comecei a chorar e dei um abraço nele, e ele estava prestes a ser entubado, e ele, vendo meu choro, me disse: não chora, não chora. Quando nós nos conhecemos, há mais de 20 anos, eu tinha filhos pequenos e tinha medo que eles ficassem órfãos. Nós viemos até aqui, meus filhos cresceram, eu tenho um neto, brinquei muito com ele, eu tive uma vida feliz. Nós somos uma dupla de sucesso. Não chora. Ele me disse que aquilo que eu fiz estava certo. Era o que tinha para o momento. Ele me contou que nós trilhamos um caminho de mais de 20 anos que foi adequado. Então, os pacientes contam para a gente, dizem em um determinado momento se a gente está fazendo a coisa certa. Por fim, eu queria terminar com uma poesia do Ciro Martinski, poeta, psiquiatra, psicanalista, e que conta um pouco das coisas que eu tentei falar para vocês hoje. Pois fica decretado, a partir de hoje, que médico é gente também. Sofre, chora, ama, sente, e às vezes precisa falar. O olhar atento, o ouvido aberto, escutando a tristeza do outro, quando às vezes a tristeza maior está dentro de seu peito. Quanto a mim, fico triste, fico alegre e sinto raiva também. Sou de carne e osso e quero que você saiba isso de mim. E agora, já sabe que sou gente, quero falar de você para mim? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Como é que a gente monitora a qualidade do atendimento médico? Bom, eu acho que existem alguns tópicos que são essenciais nessa monitoração. O primeiro tópico é avaliar a qualidade empática do médico. Que condição ele tem de oferecer empatia ao sofredor? Em segundo lugar, a preocupação com que o paciente considerou inesquecível. E isso é uma estratégia que eu considero extremamente importante e que mantém o médico vigilante em relação à qualidade do seu trabalho. Em terceiro lugar, as manifestações de gratidão, que medicina é uma verdadeira usina de gratidão e nós temos que usá-la como forma de monitoração. E algumas prescrições de conduta que vão ser o final da minha apresentação. A construção da melhor imagem do médico vai começar por esses cuidados básicos da relação. E não há nada mais importante, não há um passo mais crítico no início da relação do que a valorização da identidade. Quem tem experiência longa, como nós temos, sabe muito bem o quanto o paciente valoriza ser identificado. Um paciente que não é visto pelo médico há muito tempo e o encontra e o médico o saúda pelo nome, e se puder associar o sobrenome, será uma maravilha, ele perceberá imediatamente no sorriso do paciente o que significou a identificação. Eu gosto muito desse vídeo. Esse vídeo é parte do filme Patch Adams,
onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None of them, although not definitive. Treatment to stabilize the blood sugar. Consider antibiotics, possibly amputation. What's their name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Marjorie. Yes, thank you. Let's move on. What are you doing? Continuing the exam. It's not a lemonade stand that wants to be kicked out of medical school. O segundo aspecto importante é a solenidade. E eu acho que isso é a primeira demonstração de que é importante que seja significativo na vida de cada um de nós, que não seja tratado com solenidade. Tudo que é importante merece solenidade. E nós somos colocados diante de uma pessoa que, adoecida e certamente consumida pela fantasia da morte, ela está vivendo um momento inesquecível, e isso tem que ser tratado com o respeito da solenidade. O que o médico encontra e o que o paciente espera dele, eu acho que é a coisa mais importante que nós podemos preparar para receber alguém. Eu digo muito isso aos meus residentes, que quando eles sentam para atender um ambulatório, eles têm que estar presentes na percepção de que essa pessoa se preparou para ser atendido, ela tem uma ideia que pode ser fantasiosa em relação ao que esse médico vai oferecer, mas se ele não estiver disposto a corresponder a essa expectativa, ele certamente está no caminho errado. Isso, em parte, já foi comentado brilhantemente pelo Ivan. O jeito de olhar o paciente, o ar de enfado ou desinteresse, a linguagem corporal pode ser muito mais reveladora do que a palavra, e frequentemente é. O desinteresse ativo ou passivo, um dia desse eu entrei numa sala do ambulatório e o médico estava jogado para trás na cadeira com uma posição de um relaxamento que não cabia num ambiente onde tinha alguém se queixando de alguma coisa que envolvia sofrimento. Olho no olho, olho no monitor é a moderna queixa dos nossos ambulatórios. Existem médicos que atendem o paciente sem jamais colocar o olho no olho, porque eles estão cuidando a tela e registrando, quando, na verdade, isso significa uma ausência total de afeto na relação com uma pessoa que está esperando ser recebida com o máximo de afeto possível. A capacidade de ouvir sem interromper é outra manifestação que os pacientes certamente valorizam muito. A recepção fria, ela rompe de tal maneira a relação médico-futura que não se espere nada de uma relação que começou reconhecida pelo paciente como uma reação de frieza interpessoal. O primeiro contato físico é importante. O médico que não dá a mão ao paciente, que não o cumprimenta como se cumprimenta uma pessoa em qualquer situação normal de convivência humana, ele está desperdiçando uma maneira muito, muito afetiva de estabelecer o primeiro vínculo. O choque térmico de uma mão fria é uma coisa chocante para quem está assustado, né? Essa história que eu já contei mais de uma vez, da menininha que queria ter alta, porque a única doutora que aquecia o estetoscópio ia sair de férias, isso mostra bem o quanto nós podemos ser cuidadosos ou desleixados numa relação médico-paciente em que nós temos uma pessoa fragilizada pela doença. O primeiro contato não deve ser o exame físico. Nós temos que usar a mão, que é o nosso instrumento natural de acesso a uma pessoa que se apresenta.
O significado do encontro de mãos, a mão tem um significado como instrumento de afeto primoroso e não pode ser ignorado nessa situação. Da mesma maneira, o significado da massagem, né? Existem vários centros de oncologia americana que recebem voluntários que se oferecem para massagear as mãos dos pacientes terminais, porque descobriram que isso significa reduzir pelo menos 50% a quantidade de analgésicos para esses pacientes. Significado poderoso que tem o toque humano numa relação pessoal. Tocar o corpo do paciente é um gesto de grande delicadeza. Eu ouvi numa das reuniões do Humanidades na Saúde o relato de uma menina que ficou chocada com o médico que foi examinar uma moça, retirou o lençol e examinou sem nenhuma cerimônia. E, afinal, é um corpo. E o corpo tem um significado de trincheira afetiva, com toda certeza. E ela ficou mais chocada ainda quando ela, ao sair, perguntou ao professor se ele não achava que devia, ao menos, ter lhe pedido licença para examiná-la. E ele disse, não, esses hospitais públicos e universitários, os pacientes já sabem como é que é. Isso é um jeito precário de ensinar a medicina, ignorando que a gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. A anamnese que é uma história. A anamnese é muito mais do que a história de uma doença, é a história de uma pessoa que adoeceu. Não há nada mais desconsiderante do que uma anamnese em pé. Qual é a cerimônia? Que importância eu estou dando a esse paciente e a sua história? Se eu estou simplesmente preenchendo um prontuário com informações desprovidas de qualquer expressão de afeto. A figura do médico, isso é muito comum, nos pés da cama com uma prancheta na mão, eu acho que é a imagem mais pobre que o médico pode oferecer para iniciar uma relação com o paciente. A pergunta clássica em que eu posso lhe ajudar, praticamente sempre começam as nossas anamneses, eu aprendi através do Flávio Canter essa sugestão da doutora Kate Rowland. Depois eu fui ler esse artigo que saiu num Lancet, ela ganhou um prêmio por essa crônica, era uma recém-formada, uma residente, em que ela entrevistou um paciente oncológico e disse que ela estava pronta a ajudá-lo, e ele disse, mas você não me conhece? Quer dizer, o que ele estava dizendo é que nós somos muito mais do que a nossa doença. Todos os doentes têm, além da doença, uma história pessoal. E essa era a lição que ele oferecia. E ela sugeria, então, e assumiu que, a partir dessa conversa, ela passou a perguntar, no fim das entrevistas, se havia alguma coisa que o paciente achasse que ele, médico, devia saber e que não sabia a respeito do paciente. Eu acho que é uma situação curiosa, eu já uso essa técnica há muito tempo, e é muito frequente descobrir que, depois dessa pergunta, o que mais que eu devo saber a seu respeito, é comum que, nesse momento, comece realmente a primeira entrevista. O valor das queixas tem que ser muito bem equacionado. O que significa para o médico, o que significa para o paciente, e é muito comum que o médico, querendo pretensamente acalmar o paciente, diga que as queixas são bobagens, que não são importantes, tal, ignorando que a queixa é para o paciente a coisa mais importante que está acontecendo naquele momento. Depreciar a queixa, imaginando que isso pode diminuir a ansiedade do paciente, é visto pelo paciente como uma desconsideração com o seu sofrimento. A desconsideração da pressa, não há dúvida nenhuma que a pressa é a manifestação mais grosseira de desconsideração. Em qualquer relação e em qualquer situação, se alguém perceber que nós estamos com pressa, nós estamos lhe dizendo com todas as letras que esse nosso encontro, qualquer que seja a razão dele, não é a coisa mais importante que eu tenho para fazer naquele momento, tanto que eu estou com pressa para fazer alguma outra coisa que me dê mais prazer. Evitar preconceito é uma norma altamente recomendável e é muito frequente que, diante de pacientes idosos, o médico comece simplesmente a falar mais alto, partindo da presunção que, se ele é velho, ele deve ser surdo, ele tem alguma obrigação de ter algum grau de surdez.
É muito comum, quando o paciente é idoso, o médico se dirigir ao familiar, ao filho, ao acompanhante, para explicar a doença, como ele está presumindo que o paciente não tem mais condições de perceber integralmente qual é a mensagem do médico. E, frequentemente, o paciente reclama. E eu reclamaria sempre, né? Se eu sou o dono da doença, eu mereço a atenção máxima. O toque humano é o melhor suporte para a notícia ruim. Nada ameniza tanto a dor de uma notícia ruim quanto dá-la num abraço. Quem tem experiência em oncologia sabe muito quanto isso é verdadeiro. A oferta de parceria é o máximo que nós podemos oferecer a quem está com desespero de uma doença que presumivelmente se associa à solidão. Essa foi uma experiência pessoal muito ruim. O Artemio era um tosco, um homem do campo, poucas palavras, e eu o encontrei numa fase muito avançada da doença. Eu me lembro dele deitado, com um enorme vão entre as pernas, porque tinha consumido a musculatura das coxas, e com muita dor. E eu saí pensando que nós tínhamos que primeiro aliviar o sofrimento. O sofrimento físico é a coisa mais inexplicável e intolerável num doente terminal. E eu vi o Artemio durante um longo tempo. Quando eu voltei mais tarde, ele me disse: doutor, o senhor me encantou e depois me derrubou. Eu fiquei encantado com a sua capacidade de me ouvir, ouvi em silêncio todas as minhas queixas. Mas aí o senhor saiu no quarto e, com a sua voz inconfundível, festejou um colega no corredor. A tristeza dos amigos verdadeiros costuma ser mais duradoura. Essa alternância de afeto com descaso involuntário, naturalmente, mas numa situação absolutamente independente, mas paralela e próxima, foi recebido por ele como uma desconsideração. Nós não rimos depois de uma experiência pessoal sofrida. A preocupação que o paciente considerou inesquecível é certamente o monitor mais eficiente para nós termos a noção do que realmente foi significativo para aquele paciente. Eu acho que é uma maneira pedagógica do médico monitorar a sua relação com as pessoas. Isso vai servir, no mínimo, para que o médico muitas vezes perceba do quanto isso que o paciente considerou inesquecível, não tendo sido percebido pelo médico, significa o quanto nós estamos em frequências diferentes na percepção das coisas mais ou menos emocionantes. Eu acho chocante quando o paciente me diz: inesquecível foi tal coisa, e eu nem percebi que aconteceu. Esse distanciamento é muito ruim para a autoestima do médico, que pensa que entende de pessoas. Esse é um trecho do Homem-Elefante, em que ele está explicando para o médico que ele queria dormir como uma pessoa normal. Ele era um pintor, né? E aí ele faz uma pergunta terrível. Esse é o papel do verdadeiro cuidador, né? Não achar que, se você não pode curar, acabou, não tem mais nada para oferecer. Sempre haverá a possibilidade de cuidar, que é um papel médico sempre relevante. Como eu comentei antes, a monitoração das expressões de gratidão é uma forma infalível de qualificar atendimento médico. Se nós considerarmos que todo paciente infeliz significa um médico equivocado, e se nós contabilizarmos quantas vezes por semana ouvimos um muito obrigado, doutor,
nós saberemos o quanto estamos indo bem. Eu acho que uma semana sem nenhuma gratidão, nenhum agradecimento, tem alguma coisa muito mal. 2 semanas, nós estamos diante de um médico necessitado de terapia, porque numa atividade que suscita tanta gratidão, se ninguém se sentir motivado a agradecer-nos, alguma coisa muito errada tem na nossa relação pessoal. Eu separei 4 modelitos curtos de gratidão. O José Luiz é um negro que nós operamos de um câncer de pulmão. Ele tinha sido internado com suspeita de tuberculose, na verdade tinha um câncer. E ele fez uma coisa muito original. Um mês depois da alta, ele voltou ao hospital com uma bandeja de pêssego, uma caixa de pêssegos enormes. E como ele tinha fama de ladrão, identificado pelo anestesista como um ladrão bem conhecido no bairro, ele me trouxe um presente, essa caixa. Quando eu o pressionei, ele me disse, mas aquele português na Praça 15, ele tem uma banca com umas 300 dessas caixas. E eu achei sensacional que uma pessoa que tantas vezes tinha certamente passado fome tivesse se arriscado a um roubo para expressar a gratidão. Eu acho que poucas pessoas são capazes de um gesto de gratidão desse tamanho. O Miguelito foi um garçom de um bar próximo da Santa Casa, onde a gente almoçava praticamente todos os dias. Era uma figura, ele era uruguaio, de uma fidalguia, assim. Ele era o padrão, modelo de garçom, com a nobreza que a profissão tem do servir, com gentileza a todos. Ele foi muitas vezes internado com enfisema danado, acabou tendo um câncer de estômago, foi operado, sobreviveu, e morreu meses depois de uma internação em que ele esteve em ventilação mecânica com enfisema. 2 meses depois da morte dele, a filha me procurou, porque ela tinha uma coisa para me dar de presente, que era um relógio, um ômega de bolso com tampa de ouro, que era um presente que o Miguelito tinha pedido à filha que me entregasse. Com uma carta em que ele pedia desculpa para a filha, porque ele não tinha nunca se preocupado em deixá-los bem, do ponto de vista econômico, e agora ele estava constrangido, porque a única coisa que ele tinha de valor, ele teria que dar para o doutor que tinha cuidado dele. Porque esse doutor o tinha tratado como se fôssemos amigos, e isso nós éramos. Mas ele também tinha me tratado como igual, e isso nós não éramos. Essa capacidade de expressar gratidão eu acho fantástica. O João Batista era um exemplar de gratidão em comum. A gratidão, quando dá tudo certo, ela tem uma certa obrigação de ser apresentada. Não, deu tudo certo, parabéns, muito obrigado e tal. O João Batista deixou um pedido de gratidão depois de uma complicação pós-transplante que acabou determinando a sua morte, e ele deixou um compromisso para a filha me agradecer, dizendo que, apesar de tudo que tinha acontecido, pelas 3 semanas que ele tinha respirado feito gente, ela devia me agradecer e dizer que ele faria por essas 3 semanas tudo outra vez. Agradecer pela intenção de ajudar, eu acho que distingue as pessoas e o coloca num patamar de grandeza que, infelizmente, é raro. E o Zé Betão era um negro enorme, casado com a Noêmia, que sofreu um acidente, atropelado por uma bicicleta, quebrou uma costela, e por conta disso, ela descobriu no raio-x de tórax um nódulo de pulmão neoplásico que curou. E nós ficamos muito amigos. Eles nunca fizeram uma consulta sem me levar algum presente. Ele era dono de uma banca de frutas dessa de beira de calçada. Um dia eu parei ao lado da feira, da banca dele, e ele me disse que as coisas não estavam bem, que ele estava com dificuldade de vender as frutas, que as pessoas aparentemente só compravam no supermercado, e que ele estava com dificuldade até de comprar antibiótico para a negra velha que estava encatarrada. Eu lhe dei uma nota de R$50, abriu o sinal, eu fui embora. Um mês depois eu paro no mesmo lugar, ele corre lá e me disse que ele queria
me dizer uma coisa importante, porque aquele dia eu tinha saído em disparada e ele não tinha tido tempo de me agradecer. E ele não queria passar por mal agradecido, então ele queria me fazer uma oferta. E me disse que a especialidade dele era para o lado da bandidagem e que ele queria me dizer que se houvesse alguém que estivesse me incomodando, tudo que eu tinha que fazer era contar para ele que um grande susto ele prometia. Ele só queria que eu qualificasse o susto, se era um susto pequeno, médio ou grande, que o resto ele dava um jeito. As pessoas gratas, elas são capazes de oferecer qualquer coisa, desde que isso signifique uma expressão de gratidão. A medicina é exigente de delicadeza. Eu acho que isso é uma... Se a gente tivesse que escolher um predicado obrigatório na formação médica, certamente seria delicadeza. Jamais dar uma notícia ruim à noite é um gesto de delicadeza. Antes da notícia ruim, eu acho que nós temos que pensar no portador como se ele fosse o nosso pai, partindo dessa premissa de que quem ama, protege. Isso de que nós dizemos tudo para todo paciente, precisa saber tudo, pense como é que você diria se o paciente fosse seu pai. E você vai descobrir que muitas vezes a informação desnecessária tem que ser poupada, porque isso é a expressão de delicadeza de quem se preocupa em proteger. Os livros médicos nunca discutem sentimentos. Essa é uma coisa absolutamente verdadeira, e é por isso que nós temos que estar sempre lendo muito. Eu gosto muito dessa frase do Maciris Clear. Ele diz que o médico vê na palavra um recurso terapêutico, o escritor parte dela para a criação artística. É um território comum. Há momentos em que a literatura e a medicina se superpõem. Escritores escrevem sobre doença, médicos procuram dar uma forma literária ao seu trabalho. É um território de convivência mútua da medicina e da literatura. Eduardo Galeano, com a sua genialidade, disse que a voz humana, quando nasce da necessidade de dizer, não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, pelos olhos, pelos poros, por onde for. Porque nós todos temos algo a dizer aos outros, alguma palavra que mereça ser celebrada ou perdoada. Eu acho essa das coisas mais lindas que o Eduardo Galeano escreveu sobre o significado da palavra. O médico tem que ser, deve ser, precisa ser um leitor inveterado, porque ele tem que estar sempre perseguindo a melhor palavra. E a melhor palavra, frequentemente, não está nos livros técnicos, que são muito frios, muito áridos e incapazes de expressar sentimento. Por isso que nós sugerimos que essa literatura é obrigatória. A Morte de Ivan Illich, O Médico, Seu Paciente e a Doença, de Michael Balint, A Medicina Narrativa, da Rita Sharon, aqui está a Sara. O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, As Intermitências da Morte, de Saramago. Esse livro maravilhoso do Atul Gawande, que é Os Mortais, que foi comentado a semana passada pelo Daniel Azevedo. Eu sinto muito do Nuno Lobo Antunes, que é um neurocirurgião português, e essa pérola de livro que é de Mãos Dadas, lançado o ano passado pela Ana Lúcia Coradazzi, que tem histórias primorosas. Recomendo fortemente esse livro. Uma prescrição de conduta importante, não se escondam para chorar, o Ivan já falou disso. Eu sempre que eu permiti que os pacientes soubessem o quanto eu tinha ficado mal, eu me dei bem. Na verdade, o que alguns insensíveis atribuem à fraqueza chorar é visto pelo paciente como um encanto, porque eles adoram descobrir que eles estão sendo tratados por pessoas que se parecem com pessoas normais, porque esse é um médico em comum. Nunca antecipem sofrimento. Nós temos que dar aos pacientes a chance de recrutar as suas reservas emocionais, porque nós nunca estamos preparados para o final. Então, nós temos que dar ao paciente a chance de que ele se organize emocionalmente e descubra forças que ele nem sabia que tinha. E isso é a contramão
do que se propõe muitas vezes, em que toda a verdade, sem filtros, muitas delas muito mais crueldade do que racionalidade, sejam entregues ao paciente sem nenhuma preparação. Nunca racionalizem a perda dos outros. Esse é um erro terrível. A gente vê isso repetido a exaustão em velório de pacientes idosos. As pessoas pretendem consolar o familiar sofrido de que ele viveu muito, teve uma vida muito boa. Esse tipo de discurso só é razoável na cabeça de quem está emocionalmente absolutamente descomprometido. Para quem ama, a morte é sempre extemporânea, sempre cruel, sempre dolorosa. Não há nenhuma justificativa para imaginar que alguém possa se sentir consolado por um discurso que é completamente vazio de afeto. Não dá para ser médico pela metade. Isso eu acho que é uma consideração importante. Quando o médico é médico pela metade, sempre aparece a pior metade. Essa é uma profissão que absorve de tal maneira que só é possível ser médico integral. Mas a grande verdade é que, sem gostar de gente, ninguém consegue resistir à exigência de ser médico integral, porque ele não tem prazer no que ele faz. Não dá para improvisar o prazer de fazer medicina pela metade, não existe isso. Terminamos por aqui, cumprimos o horário. Ivan, parabéns, nós dois fizemos um esforço danado e fizemos 30 minutos. Nós vamos agora fazer alguns agradecimentos, eu acho que é importante isso, aos 27 professores que participaram da disciplina Medicina da Pessoa. A doutora a Cláudia Naylor, doutor Sérgio Novis, a Fátima Giovannini, que participaram os três da primeira edição do curso, assim como o José Luiz Gomes do Amaral, um anestesista, que atualmente é o presidente da Sociedade Médica de São Paulo, o Marcelo Matias, que é um ginecologista, que nos fez uma bela palestra sobre as vantagens da telemedicina, a Marta Orofino, que é formada em letras, trabalha no Conceição e participou de um simpósio maravilhoso organizado pela doutora Ana Malete sobre medicina na literatura, a Ana Lúcia Coradazzi, que esteve na nossa última reunião, falando de cuidados paliativos. Ela é uma oncologista brilhante e é uma escritora maravilhosa. Ana Luísa Malete é cardiologista com um grande envolvimento com humanidades na saúde, assim como a Ana Luísa Novis, que é uma psicóloga e 2 vezes falou nas nossas 2 edições sobre a arte de ouvir. O Antônio Egídio Nardi é um querido confrade da Academia Nacional de Medicina, participou 2 vezes do simpósio sobre suicídio. O Carlos Gil Ferreira é um oncologista nessa última sessão. O Carlos Fernando Franciscone participou 2 vezes sobre notícias ruins. Ele se mostrou uma pessoa extremamente sensível e preocupado com essa tarefa tão exigente que é dar notícia ruim. O Daniel Azevedo é um geriatra jovem, presidente da Sociedade de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro, um expert em arte. Ele fez 2 palestras sobre demência e o cinema, demência e literatura, e na última sessão ele falou sobre as casas de permanência de idosos na literatura. O Daniel Tabaque, um grande hemato-oncologista, sempre preocupado com relação médico-paciente, e que 2 vezes falou sobre o direito à negação. O Darcy Pinto, um querido amigo, ex-residente do Pavilhão Pereira Filho, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, uma dessas crias de orgulhar qualquer um. Um querido amigo que 2 vezes falou sobre o médico que devemos formar, o que pretendemos formar. O Denis Calazans foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele fez uma bela palestra sobre como é que a gente dá informação de detalhes
da cirurgia, de modo a tranquilizar o paciente cirúrgico. A Heloísa Grossman, a nossa querida Loló, é pediatra e tem uma preocupação muito antiga com relação ao médico-paciente, é uma ativíssima participante do grupo Humanidades e ela é uma figura encantadora. O Flávio Canter é um amigo querido, cardiologista, e que, na última vez que ele falou nessa edição, ele nos deu belas dicas de como conquistar o paciente na primeira consulta. E eu achei a apresentação do Flávio uma beleza. O Flávio Kapczynski é psiquiatra, trabalha no Hospital de Clínicas, uma figura muito respeitada em psiquiatria, participou 2 vezes do simpósio de suicídio. O Ivan Antonella é esse cara que vocês acabaram de ouvir, que ele é muito mais que um contador de história, mas ele é um grande contador de história. O Jaderson Costa é um neurologista do Instituto Cérebro da PUC e que teve uma participação brilhante falando de a demência e a condução da demência no seio da família, mostrando que grande experiência ele construiu no manejo dessa população tão difícil e tão exigente de sutileza na comunicação com a família. José Galvão Alves é um gastroenterologista, uma das referências da Academia Nacional de Medicina, que falou 2 vezes nas nossas 2 últimas, das 2 primeiras edições, sobre, na primeira, o paciente frágil, e na segunda, o que o paciente espera do médico em assistência. A professora Margaret Dalcombe nos falou sobre as contribuições históricas da medicina, que fez uma bela conferência na primeira sessão da 2ª edição deste curso. O Robert Cooper foi uma das pessoas mais brilhantes que eu descobri através do nosso muito amado Ricardo Cruz, no projeto Humanidades na Saúde Samaritano. Participou do nosso curso com 4 apresentações e encantou a todos nós, porque ele tem uma didática espetacular, é uma pessoa sensível, com uma verticalidade do pensamento que encanta todo mundo. Sérgio Paula Ramos, um querido amigo da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, psiquiatra, também participou dos 2 simpósios sobre suicídio. O Sérgio Zaidaf é um ícone da psiquiatria, uma figura sedutora, que nos falou sobre as últimas palavras do simpósio da primeira edição e depois sobre o papel da música na sensibilização, no estímulo da criatividade e da doçura, do treinamento das pessoas, o quanto a música pode contribuir para amenizar os espíritos mais rígidos. E nos deu um show de Milton Nascimento que encantou a todo mundo. Nós tivemos durante esse tempo a colaboração dessas 2 pérolas, o Diego Saibal Júnior, os 2 são alunos da Universidade Federal de Ciências da Saúde, ele da D22, a Rafaela com essa carinha doce, ela é graças a Deus, da D25, de modo que nós vamos ter ela por perto durante muito tempo, e que foram os monitores dessa disciplina que deram fluxo, continuidade, divulgação, tudo que nós precisávamos de pessoas de grande interesse e que foram despertados para a medicina mais personalizada e que me encantou muito o interesse deles. E o Eric, que tem estado na retaguarda desde a 4ª sessão dessa 2ª edição e que acabou com estresse, porque ele é um técnico brilhante. Eu conheci o Eric no Humanidades da Saúde, ele é o responsável pela coordenação de estúdio. Muito obrigado a essas pessoas que fizeram possível essa 2ª edição do curso de Humanidades de Medicina da Pessoa. Nós vamos agora, nesse intervalo, fazer uma
uma sessão de perguntas e comentários de quem queira participar. Loló, você está aí, que bom te ver. Professor, Sim. eu gostaria de começar agradecendo as histórias, e realmente são grandes histórias. Eu sou aluno do Ivan, faço parte da tutoria dele, e é sempre um prazer poder acompanhar ele onde ele vai, e ele que me indicou esse curso, então eu agradeço a ele a oportunidade de ter participado aqui do curso que o senhor montou. Fiquei muito realizado, assim, de ter acompanhado todos. E a minha pergunta é em relação à finalização do curso. Eu sei que nós devemos fazer uma escrita sobre um dos temas abordados, mas eu não sei até quando isso pode ser feito e para onde isso deve ser enviado. Isso, as pessoas inscritas podem usar 3 semanas é o tempo para o envio e podem mandar para o site. Nesse momento, a Rafaela está criando um Fale Conosco no site da Medicina da Pessoa, para onde deverão ser enviados os textos que preencham. Esses requisitos são, no máximo, 5 laudas que têm de algum dos assuntos, né? E podem contar histórias. Eu sou, como o Ivan, um contador de histórias, de modo que, se mandarem histórias, elas serão sempre muito bem-vindas. Muito obrigado, Luiz. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Só para lembrar, Camargo, que o Álvaro foi premiado ano passado naquele concurso de crônicas Sim, da Academia Nacional de da Medicina. Academia Nacional de Medicina. Foi uma boa ideia. Nós vamos repetir esse ano. Eu achei aquela ideia maravilhosa. A palavra continua à disposição. Sr. Camargo, queria manifestar aqui o meu agradecimento por ter podido participar, mas alguém escreveu no chat ali uma coisa que foi comum a mim, eu queria dividir isso também. As segundas-feiras foram esperadas ansiosamente que chegassem para que a gente pudesse ter esse encontro. Isso mostra o quanto é valoroso esse curso e o quanto isso impactou a todos nós. E o segundo é um comentário, aí é um lamento, né? Que a gente não possa, vocês não possam ouvir as palmas que a gente tem vontade de bater cada vez que tem aquele último slide dito obrigado. Falta alguma coisa nisso. Infelizmente, as nossas reuniões virtuais ainda não trazem esse calor, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Porque depois daquele obrigado, um silêncio assim tão constrangedor, de uma coisa tão linda, e a gente não conseguiu dizer nada, pelo menos ou manifestar nas palmas. Obrigado, mestre, por essa oportunidade. Um grande abraço a todos os nossos colaboradores e os alunos aí também. Foi realmente fantástica essa experiência. Muito obrigado. Obrigado. Sabe que eu te contei que eu tive uma crise de solidão durante um Google Meet, porque o Zoom ainda tem a possibilidade de você ver uma carreirinha de carinhas lá em cima, né? Mas o Google Meet é solidão absoluta. Eu tive uma crise de solidão tão grande que eu pedi que os alunos fizessem algum ruído, né? E aí um disse, que tipo de ruído, professor? Eu disse, tosse, né? E aí tivemos uma coqueluche do lado de lá, foi uma coisa doida, porque a sensação de estar falando sozinho é muito ruim, né? Quer dizer, você monitorar o que você está dizendo pelo brilho do olho de quem está ouvindo, isso é uma maravilha, né? Se perder isso, eu acho muito ruim, né? Muito bem. Professor? Sim. O senhor me ouve? Só para avisar que dá para a gente bater palmas sintéticas no reações ali, por exemplo, eu botei Sim. uma palma agora. Sim. E eu queria aproveitar para agradecer. Eu sou professora de semiologia, sou pediatra de formação, trabalho na UFPEL aqui em Pelotas e assisti todas as suas aulas, né, as suas e as dos outros professores,
e vou lhe dizer assim, acho que ela vem num momento importantíssimo. A pandemia ela conseguiu piorar muito o ensino e piorar a parte afetiva do ensino, que já era ruim, eu acho que ela piorou mais ainda. Então, o senhor falou sobre fazer uma reunião mensal no ano que vem, né? Nas segundas, uma vez por mês. Eu vou ser bem honesta, eu acho que isso devia acontecer no início do semestre, lá em março, e eu faria todas as segundas. Pense sobre isso, porque eu acho que o aluno, ele, assim, ó, o que mais se perdeu o aluno aqui, eu penso, porque eu consegui carregar uma turma inteira e depois eu vi que eles desistiram, é que não deu para assistir a primeira e a segunda aula. Porque o que se aprendeu aqui foi algo assim, ó, inenarrável, literalmente. Eu aprendi muito, entendeu? Então, eu quero agradecer a todos os participantes, né? E a ideia genial de organizar esse evento. Muito obrigada. Obrigado, Rosana. Muito obrigado pelo carinho. Loloto sabe que a gente fica sempre esperando que você fale, né? Enquanto você não fala, a gente fica sofrendo. Resolva isso, por favor. Hoje só vou agradecer e dar um sorriso, tá bom? Bom, querida, obrigado. Essa é a Loló. A coisa mais fácil é descobrir por que a gente gosta da Loló, porque ela é assim, né? A espontaneidade tem nome. Margo, licença. É Hilton. Oi, Hilton, como vai? Boa noite a todos. Queria, antes de encerrar, dizer que eu assisti todas as aulas, realmente foram absolutamente fantásticas. Mas me encantei agora, essa última aqui, com a aula do Ivan. Gostei muito das suas histórias. Eu não gostei de todas, mas como foi, talvez, das últimas, ela ficou mais na minha memória, no meu coração. Camargo é um amigo recente, né? Após uma cirurgia de coração, ficamos mais queridos e mais juntos. Eu preciso deixar registrado aqui, eu sou um gaúcho, nascido em Porto Alegre, Santa Casa, estudei em Pelotas e vim para o Rio de Janeiro, 48 anos, e fiz a minha história aqui, e tive esse privilégio de conhecer pessoas fantásticas da minha vida. Eu queria deixar esse agradecimento, esse reconhecimento hoje ao Camargo, que ele telefonou depois de uma cirurgia de coração. Eu fui submetido, ele fez uma declaração de princípios. E, a partir daí, esse amor por ele, pela competência dele e por esse curso maravilhoso que ele criou, eu queria deixar de público aqui o meu agradecimento. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Obrigado. Eu não gostaria de fazer chamada, mas eu vou ter que fazer, né? Roberto Cooper, bem-vindo. Eu quero o próximo. Esse já foi. Foi maravilhoso, eu achei que eu aprendi muito, e o que eu escrevi no chat, eu agora vou dizer, para concluir, para fechar o curso, nada melhor do que uma aula prática de generosidade como a que você deu, professor Camargo. Fazer um agradecimento personalizado a cada um dos colaboradores é tangibilizar, é tornar palpável muitas coisas que foram ditas aqui de como a gente deve se comportar. Então, os americanos têm uma expressão, né? You walk your words, você caminhou as suas palavras. E a gente só pode agradecer por esse curso que é fundamental, relevante. Uma colega pediatra disse, ele é neste momento necessário, e eu entendi que neste momento não é só por conta da pandemia, eu entendo que é por um momento de violência, brutalidade, truculência no ambiente,
e carência de humanidades em geral, né? Então, ter um curso desses para médicos, eu acho que forma cidadãos. Então, obrigado, professor Camargo, e estou a postos para uma próxima convocação, se assim o desejar. Está convocadíssimo, já está tudo acertado. Então, tá bom. Muito obrigado, querido. Meu caro professor Camargo, aqui é Aníbal. Ô, meu Aníbal, como vai? Uma boa noite. O senhor hoje deu uma série fez uma série de colocações, não é, de relações que vão muito além da relação médico-paciente. É a profunda relação humana. E isso me fez recordar imediatamente uma coisa de criança. Eu devia ter uns 10 anos de idade, quando na escola me perguntaram o que é que eu queria ser. De criança, e que acabou dando certo. Eu disse que eu gostaria de ser professor, médico e padre. E são 3 coisas que nem sempre se conjugam bem, aparentemente bem, não é? Isso aconteceu na minha vida. E, ao longo da vida, eu fui descobrindo que tudo isso que o senhor colocou é porque o nosso ofício é o ofício de amar. Ser médico é o ofício de amar. Ser professor é o ofício de amar o seu aluno, não é? A família do seu aluno, a gente, mesmo professor universitário, ele tem que ter essa noção de que o aluno é uma ponta, não é, de um núcleo familiar, com o qual muitas vezes é muito importante a gente se aproximar. O senhor trouxe todos esses aspectos que são muito típicos do ofício de amar. Primeiro, a capacidade de ser igual. Eu não posso ser nem maior nem menor, nem estar acima nem abaixo, não é? Esse olho no olho, na mesma altura, na mesma direção, em que as suas histórias mostram assim com muita clareza, como com pessoas de diferentes atividades, diferentes formações, eu diria diferentes estratos socioeconômicos, não é? O senhor conseguiu, como narra nas suas histórias, esse contato direto onde os dois são iguais. E sem isso não existe um amor, não é? É impossível. É nessa identidade, no assumir a realidade do outro, que essa relação se cria. Eu acho que a sua apresentação hoje, ela nos trouxe inúmeros elementos que, para mim, pessoalmente, foram extremamente importantes de serem ouvidos, não é? É este primeiro aspecto, que o ofício de amor nos faz iguais. Do ponto de vista teológico, Deus se faz igual ao homem e se coloca ao seu serviço. Isso é um paradigma para todos nós. O amor exige sermos exatamente iguais. Segunda coisa que o senhor colocou, que a mim me tocou profundamente, é a capacidade de gerar intimidade, confidencialidade. Não se ora da confidencialidade, da intimidade, eu diria de um segredo partilhado, o segredo das vidas, não é? E o que o senhor enfatizou e que me tocou muito foi o aspecto que não é só o paciente que partilha a sua vida. Para que essa intimidade ela seja alcançada, o médico, e eu diria todos aqueles que cuidam do outro, o professor, não é? Ele tem que saber partilhar-se, entregar-se, não é? Ele não pode ser uma figura intocável, misteriosa. Ele tem que ser uma pessoa ao alcance do outro. Eu comentaria muitas outras coisas, mas eu quero lhes dizer que todas as apresentações que eu pude assistir, infelizmente eu tenho uma live exatamente nesse horário, todos os dias da semana, que é um grupo de reflexão com muitas pessoas. Mas eu consegui assistir várias. E espero poder, na próxima série, que seja breve, ter uma possibilidade maior de conviver consigo e com o grupo e receber um pouco dessa grande riqueza que os senhores oferecem. Muito obrigado. Obrigado, padre. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. O Camargo. Poderia eu me manifestar? Claro. Então, vai lá.
a propósito do que o professor Aníbal acabou de falar, eu, na minha infância, queria ser bombeiro. E depois me transformei em médico, que eu acho que a nossa missão sempre é apagar incêndios, né? O paciente, a pessoa humana que nos procura, o faz porque ele está numa crise, né? E um curso como esse valoriza a pessoa integral e não, como bem disse o Ivan hoje, não é o paciente do leito 606, não é o câncer disso ou daquilo, é um ser humano, um João, um Alfredo, né? E esse curso do Camargo, e eu me permito dizer, Camargo, que tem a tua cara. Tu és esse curso, porque é uma pessoa generosa, uma pessoa disposta sempre a dar o melhor de si para o trem, né? E eu me senti em falta contigo, porque não pude assistir às outras aulas, que também tenho um compromisso às segundas à noite, mas nas poucas que eu vi, me dá esse nutriente necessário para conseguir pela vida apagando incêndios, né? Um bom médico não se faz só nas páginas da PubMed, né? Um bom médico se faz na boa relação médico-paciente. E isso é o enfoque prioritário desse curso, onde eu me senti muito à vontade, né? Aliás, se convidado for o ano que vem, vou dar menos enfoque na PubMed e mais na humanidade da relação. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Margot, deixa eu aqui também fazer uma reflexão, né? Eu sou Nélio Tombini, conheço Camargo há muitos anos, né? Porque antes de fazer psiquiatria, eu fui cirurgião, então tinha uma proximidade, mas também descobri o Camargo com um pensar de psicoterapeuta, sabe? De pensar humano. O Camargo me enviou, teve a generosidade de me enviar o discurso que ele fez de formatura, agora, acho janeiro desse ano. Ele me mandou para que eu lesse. Então, eu li o discurso do Camargo com muita atenção e percebi, né, coisas, evidentemente, né, Camargo? Estou te fazendo essa revelação aqui em público, e percebi a tua chateação, né, esse luto, né, porque te excluíam da vida acadêmica, de uma certa forma, pela aposentadoria. E aí eu pensei aqui, te ouvindo aqui, os outros dias também assisti, digo assim, a tua criatividade, né, a rapidez que tu saiu desse, eu vou chamar de luto, né, oferecendo esse belo curso aqui para uma série de alunos do Brasil inteiro. Então, assim, né, que capacidade criativa, né, que tu tens, que eu sempre achei que tivesse, né, e é só, eu estou fazendo essa revelação porque lembrei do teu discurso e lembrei, né, dessa atividade que tu trouxesse vários colegas queridos aí. E eu, então, assim, quero dizer para ti o seguinte, que sempre fosse uma referência, inclusive escolhi o Camargo para escrever o prefácio do livro que eu escrevi, então também, né, foi quando pensei, quem é que pode escrever o prefácio do meu livro? Pensei, é o Camargo. Ele foi muito generoso, inclusive, no prefácio lá do meu livro. Então, beijos do coração aí, continua assim, atuante. É bom te ter por perto. É bom te ter por perto. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Professor Camargo, a Moema, aqui de Pelotas, da Universidade Moema. Católica. Boa noite. A Moema Chaves, que é diretora da Faculdade Católica de Pelotas. Bem-vinda, Moema. Muito obrigada. Eu também, infelizmente, não pude, eu tenho aulas nesses horários, nas segundas-feiras. Algumas vezes eu pude assistir pelo YouTube, e eu quero lhe agradecer, já pude lhe agradecer algumas vezes e vou agradecer aqui novamente a honra, né, de poder participar e proporcionar para os nossos estudantes esse curso, né, tão importante, tão relevante, como todos os colegas aqui falaram, não é? Para a formação médica, para o médico que buscamos, né? Nós falamos muito e tentamos executar e ensinar a medicina centrada na pessoa, mas essas soft skills não são difíceis da gente lidar, né? Muito complexo, é um tema assim
atual de sempre, e realmente esse aqui foi um momento extremamente especial, importante. Eu me lembro que eu lhe assisti uma vez, o senhor esteve aqui na nossa universidade, que o senhor lembra, o senhor veio fazer uma aula inaugural, né? O professor Ivan também, nunca me esqueci das suas falas. O professor Ivan, eu convivo muito com ele na ABEM, né? Nos COBEM sempre nos encontramos. São exemplos, né, que nós queremos e ansiamos para que os nossos alunos tenham contato, né, com todos os que participaram aqui junto com vocês. Então, eu quero agradecer muito, né, de coração, e com certeza na próxima edição eu vou mudar os meus horários para poder estar aqui também junto com os nossos alunos. Com certeza. Um abraço para o senhor, um abraço para todos. Muito obrigado, Mema. Muito obrigado pela participação e pelo estímulo que você deu aos teus alunos. Nós vamos ver daqui a pouquinho o quanto isso foi significativo. Franciscone, eu preciso muito saber de ti. Olha, Camargo, foi uma coisa muito interessante essa última sessão, que eu me dei conta que o ano de 1970 foi muito especial. De repente, um aluno estava entrando na faculdade de medicina e nós dois nos formando naquele ano. Então, são 52 anos em que eu olho para trás agora, que, sem nos falarmos muito, nós compartilhamos uma coisa em comum desses 52 anos, que é o valor da pessoa. E o Ivan, eu trabalhei junto num currículo único, acho que nós tivemos no Brasil naquela época, que foi a inserção de valores da pessoa como uma inserção transversal em todo o currículo da Faculdade de Medicina naquele momento. Se não fosse o Ivan como diretor, nós não teríamos conseguido atingir esse objetivo, vendo a pessoa, o cadáver, e vendo a pessoa como um valor a ser respeitado, acima de tudo, ao longo de todo o curso. E eu acho que essas são algumas das coisas em comum que nós temos. E agora, por fim, a compulsória pegando nós dois. Então, estamos juntos até nesse momento, que eu não diria que é de luto, não, Tombini. Eu acho que é um momento de sensação de dever cumprido e que ainda temos mais coisa para contribuir para a formação dos nossos jovens, que eu acho que estão, usar uma palavra meio, que a gente não usa, um advérbio que a gente não usa muito no português, mas no inglês é muito usado, é desesperadamente precisando de resgatar e manter viva essa chama do respeito ao paciente e buscar sempre, eu acho que comum em todas as histórias de vocês, a busca ao bem do paciente. Eu acho que é isso que eu queria te cumprimentar por manter essa chama acesa, e eu acho que tu és importante e não podes deixar apagá-la. Que bom, muito obrigado. O Franciscone é meu querido colega de turma, e só não precisava fazer uma reminiscência tão antiga. Sabe que um dia desses eu encontrei uma senhora, uns 50 anos, e ela me disse: eu preciso lhe dizer que eu lhe amo tanto quanto a minha avó, que o senhor operou. Eu operei a avó de uma mulher que tem 50 anos, eu não quis saber quando nem de que tinha sido, mas é uma coisa bem remota, com certeza. A gente fica sabendo que é velho quando começa a ter essas reminiscências, né? Depois tem outras coisas motoras. Eu escrevi uma crônica, Padre Aníbal, sobre velhice, e depois recebi um monte de contribuições, que era assim: como é que você sabe que você está velho? Tem que ter uns monitores, né? Uma das manifestações bem-humoradas foi do Luiz Fernando Veríssimo. Ele disse que você sabe que está velho quando você só sai do sofá na terceira tentativa e quando fica em pé não se lembra para que levantou, né? Já é uma manifestação de perda. Depois o nosso querido Zuenir Ventura, que tinha lido a coluna no jornal, me mandou uma contribuição para a próxima crônica sobre a velhice.
que ele descobriu que ele estava velho quando ele pensou pela primeira vez que o corrimão tinha sido uma grande invenção da humanidade. Essa necessidade seleciona a pessoa. Muito bem, algum comentário mais? Meu caro professor, eu gostaria de lembrar que eu tenho uma visão diferente do ficar velho, não é? Eu acho que já tenho também bastante idade, não é? Aposentado já há algum tempo. Eu acho que a gente sabe que a gente está velho quando a gente tem muitas boas histórias para contar. Quando a gente descobre que a vida valeu a pena, não é? E que a gente estaria disposto a renová-la totalmente, sem nenhum desgosto, sem nenhum mau sentimento, mas com essa grande alegria de ter vivido. Eu acho que os bons velhos são aqueles que têm a alegria de saber que viveram muito, tem muita história, tem muito para contar, para dividir, para repartir. Que bom, eu acho que o senhor expressa exatamente isso, não é? É uma vida tão bem vivida que ela traz um tesouro imenso de experiências, de partilhas, de histórias, enfim, a serem contadas. Eu preferiria olhar a velhice sob esse ângulo, meu caro professor. Obrigado pela visão generosa. Eu também acho muito isso. E a gente, na verdade, quando tem planos, não envelhece, né? A gente preserva pela necessidade de manter ativo o que faz, porque descobriu uma coisa que lhe dá prazer. Né? Prazer é uma coisa que nos mantém com a mesma idade. Né? As articulações podem não concordar com isso, mas o resto está de acordo. Camargo, eu só queria fazer um reparo ao professor Franciscone. Nós fizemos um currículo em que a pessoa transversalizava no curso, mas isso só foi possível com a presença dele, especialmente da professora Maria Helene Itaqui Lopes, que é a minha parceira, como vice-diretora no curso. Que dupla maravilhosa. Eu queria mostrar uma coisa importante. É isso aqui. Nós começamos... Vocês estão me vendo com tela cheia? Sim. Nós começamos com vínculos oficiais, com ofícios e tal, com 21 faculdades de medicina. Quando nós apuramos o número de alunos inscritos, 555, eles, na verdade, tinham vínculos com 73 escolas médicas do Brasil. E eu fiz uma relação das 10 escolas que tinham maior número de alunos inscritos. E olha que esse papel significativo teve Pelotas. A Universidade Federal de Pelotas, a diretora professora Julieta Corriconde, 65. E olha, professora Moema, como a sua universidade atribuiu 36 alunos. Parabéns, professora Moema. O grupo de Petrópolis, da Unifase, 53 alunos, a professora Maria Isabel Chaves. A Unirio, 48. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 44. Meu agradecimento à professora Lúcia, que foi uma entusiasta desse curso desde o início. Eu me lembro, professora Lúcia, que quando eu mandei o convite, a sua resposta foi a mais rápida que alguém pudesse receber. Eu acho que foi o tempo de digitar. E o que me chamou a atenção, pela gentileza, foi a consideração de que, a partir desse momento, a minha preocupação é se eu vou poder assistir a todas as aulas. Muito obrigado pelo carinho. A Estácio de Sá, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, 30, a Unifeb, eu queria fazer uma referência especial à Unifeb. A Unifeb é de Brusque, é uma escola que ainda não formou ninguém, deve estar na terceira, quarta turma, do quarto ano. Acho que a turma está chegando, a primeira turma no quarto ano. E ela é uma universidade extremamente comovente. Eu adoro ir a Brusque, porque eu acho que conviver com Oswaldo Quirino dos Santos me faz bem. Ele é um idealista, ele é um cirurgião que é a alma da escola de medicina, o orgulho com que eles falam da escola, o orgulho que os alunos transmitem de pertencer a essa escola
e de seguir as recomendações do professor Oswaldo é absolutamente comovente. A UBRA e a Universidade Federal de Santa Maria completaram, então, as 10 escolas médicas que inscreveram mais alunos nesse curso. Bom, o projeto para 2023 vão ser, de novo, 10 seminários. O projeto é que eles ocupem a primeira segunda-feira de cada mês. Então, iniciando dia 6 de março e terminando no dia 4 de dezembro, no mesmo horário, plataforma Zoom. E esse que é uma parte importante do projeto, que é a transformação em livro do material didático dessas 2 edições do Medicina da Pessoa. Um documento material didático importante, e acho que isso vai ser uma contribuição ainda mais significativa pela permanência. Eu comuniquei isso às pessoas que participaram, houve uma receptividade muito carinhosa, muito espontânea, muito imediata. Acho que nós vamos transformar isso em realidade e me parece uma promessa auspiciosa. As sugestões de temas e palestrantes para o próximo curso podem ser feitas através do site medicinadapessoa.com.br, na secção Fale Conosco. Então, eu queria deixar o meu abraço carinhoso a todos os que participaram, assistiram, motivaram, elogiaram, criticaram, mostrando que havia mesmo uma intenção de transferir a nossa experiência pessoal, compartilhar a experiência com pessoas que pensam da mesma maneira, e com isso ambicionávamos transformar a medicina numa atividade mais humana e mais digna e merecedora do respeito que tem todas as instituições, todas as profissões que mexem com o sentimento humano. Muito obrigado e até 2023.